E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me, onde nós estudamos mais particularmente um tema, uma doutrina, um tópico relacionado à lição do Vem Segue-me da semana. E hoje eu queria falar um pouco mais sobre a Declaração Oficial 2, o contexto e também alguns princípios. Existem muitos materiais bons que podem ser acessados facilmente pela internet, no qual vocês vão encontrar relatos de pessoas que viveram naquela época, na época da restrição, né? Eu quero dizer para vocês, porque se vocês não estão familiarizados com o tema, permita-me lembrar que de 1852 a 1978, homens e mulheres foram privados das bênçãos do templo e do sacerdócio. Esse é um período de 126 anos. 126 anos, homens e mulheres negros que tinham ancestralidade africana, eles simplesmente não podiam entrar no templo ou receber o sacerdócio. Quando Joseph Smith restaurou o Evangelho de Jesus Cristo, a igreja foi organizada em 1830, todos os homens e mulheres eram convidados a virem a Cristo e participarem da salvação. E pessoas de toda parte começaram a se coligar, a se congregar e a se tornar membros da igreja. Nós temos o registro de que Joseph Smith, ele abençoou homens e mulheres negros. Ele amava muito uma moça negra chamada Jane, que morava com ele, com a esposa. Emma gostava muito dela. Tem até um filme, Emma e Jane, que saiu há algum tempo atrás, acho que foi ano passado, que conta sobre essa relação das duas. E Joseph e Emma queriam que ela fizesse parte da família eterna de Joseph. Não era esposa plural, nada disso, mas queria que fizesse parte da família porque amavam ela. We come to see the prophet Joseph. They've come all the way from Connecticut. Really? E Joseph estava muito aflito com a questão da escravidão. Uma das razões pelas quais os membros da igreja, chamados de Mormons naquela época, foram expulsos do estado do Missouri, receberam uma ordem de extermínio, é porque eles eram contra a escravidão. Embora houvessem alguns membros da igreja que tinham sido batizados há pouco tempo que tinham escravos, né? A questão era muito complicada. Lembra que os membros da igreja eles tinham um histórico de vida de diferentes culturas, diferentes posicionamentos. Alguns que tinham vindo do sul dos Estados Unidos, eles tinham essa noção de que os escravos, os negros, né, os escravos negros, eles eram um nível inferior de humanidade. Muitos deles acreditavam que os negros eram descendentes de Caim, que tinha sido amaldiçoado por Deus e tinha colocado a pele escura como prova dessa maldição. Isso não é verdade. Nós vamos estudar sobre Caim no próximo ano, no Vem Segue-me. Eu vou fazer questão de esclarecer para vocês. Nós vamos ler com bastante cuidado para ver que não tem base nisso. Até o elder Bruce R. McConkie, que é um dos maiores teólogos da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, foi membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele escreveu vários livros. Quando você estuda os manuais do Instituto Seminário, você vê várias citações a respeito dele. Você já deve ter ouvido de Bruce R. McConkie. Ele fez um estudo a pedido da primeira presidência, do presidente Kimball, antes dessa restrição acabar em 1978, para saber se tinha base doutrinária para que esse grupo de pessoas não pudesse receber o sacerdócio. E ele chegou à conclusão de que não havia nenhuma base doutrinária. E isso foi um dos documentos, né, que contribuiu para a discussão e busca da orientação que o profeta, os membros da primeira presidência, os 12 apóstolos, queriam receber. Eles precisavam de uma revelação. Por quê? Vamos voltar um pouco. Como é que isso foi instituído? Como eu falei para você, Joseph Smith não tinha isso. A visão dele é que tinha que acabar a escravidão. Quando ele foi candidato à presidência dos Estados Unidos, isso já falei para vocês também, uma das pautas dele era terminar com a escravidão. Ele havia recebido uma revelação de que
A guerra da secessão aconteceria por causa da escravidão. Um dos motivos principais que levaria à divisão da nação e à destruição de tantas vidas humanas seria porque o Sul ele iria contra a tentativa do Norte de acabar com o sistema escravagista. É importante, quando você considera essas coisas, lembrar de certos princípios. O primeiro de todos é que Deus ama todos os seus filhos e Ele não faz distinção de cor, raça, etnia, cultura, língua, não. Deus, Ele ama todos os povos, todas as pessoas de modo igual. O livro de Mormon tem uma escritura maravilhosa a esse respeito e eu quero trazer para vocês. Diz o seguinte: Deus não repudia quem quer que o procure, negro, branco, escravo, livre, homem e mulher, e lembra-se dos pagãos, e todos são iguais perante Deus, tanto judeus como gentios. Mas a igreja foi expulsa dos Estados Unidos, ela teve que ir para o oeste, sob a liderança de Brigham Young. Chegando lá, a igreja e os membros da igreja, eles começaram a colonizar. Tiveram alguns conflitos com os índios, outros índios se uniram a eles. Há muita história que eu vou resumir para vocês, mas o fato é que algumas pessoas com escravos se mudaram para o território de Utah. Foi incorporado aos Estados Unidos e passou a ser chamado território de Utah. Além disso, né, os Estados Unidos estavam prestes a começar a guerra que tenho falado para vocês da secessão. E precisavam de um posicionamento a respeito de Utah. Se seria um estado mais ligado ao sul, com escravidão, ou um estado mais ligado ao norte, sem escravidão. Como é que seria, né, se, no caso, Utah se tornasse estado? Porque os membros da igreja pleitearam isso perante o Congresso americano, queriam se tornar estado. E então havia toda uma questão política, cultural e difícil que tem que levar em consideração para entender por que essa política, essa norma foi aplicada na igreja. Mas, em resumo, sob a orientação de Brigham Young, os negros não puderam mais receber o sacerdócio. Antes disso, haviam recebido. Alguns tinham sido ordenados como 70 e sido excelentes missionários. O livro Santos conta um pouco a história desses homens e mulheres fiéis. Mas eles não puderam mais receber o sacerdócio. E havia negros convivendo com os santos brancos, né? É interessante que nos Estados Unidos existe essa complexa questão racial que se perpetua até hoje. A gente vê que, embora haja muita diversidade nos Estados Unidos, pessoas de todos os lugares, é diferente do Brasil. Se você está assistindo esse vídeo, sei lá, está na África, ou está em Portugal, ou está em outro país e não viveu no Brasil, talvez você não vai entender muito bem o que eu estou falando. Mas a questão racial no Brasil, ela teve um desenvolvimento diferente dos Estados Unidos. Não estou dizendo que é melhor e não estou dizendo que no Brasil a gente não teve muitos problemas raciais, de preconceito e que tem até hoje. Mas o que eu estou dizendo é que é diferente, tá? E não sou eu apenas que falo isso, são sociólogos, estudiosos que vêm, que comparam uma coisa com a outra. No Brasil, houve sim um movimento racial contra os negros, no sentido de que queriam branquear os negros. Então, os casamentos mistos, eles foram recomendados no sentido de que a gente ia deixar as pessoas mais brancas, né? Nos Estados Unidos foram criados esses núcleos, essas bolhas. Então, os brancos não conseguiam se misturar com os negros. A gente tem muitos filmes de Hollywood que mostram isso. Infelizmente, eles retratam algo que aconteceu de maneira bem triste e que certamente desagrada a nosso Pai Celestial, que é essa separação, esse apartheid, usou a palavra apartheid, né? Que aconteceu também na África do Sul, essa separação, esse absurdo. Até a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou que era razoável e adequado você ter um ônibus para brancos, um ônibus para negros,
uma escola para brancos, uma escola para negros. E assim, né, aconteceu até que veio a revolução dos direitos civis, pode-se dizer assim, Martin Luther King e vários outros. Mas, embora esteja muito melhor essa questão hoje em dia, a gente ainda tem problemas com tratar nossos irmãos e irmãs, independente de como se pareçam ou de qual seja a pigmentação da pele, de forma igualitária. Se não fosse assim, o nosso profeta, o presidente Russell M. Nelson, não tinha levado a voz de advertência contra o racismo e preconceito, que tem acontecido muito. Irmãos e irmãs, peço que ouçam com atenção o que direi agora. Deus não ama uma raça mais do que outra. Sua doutrina a esse respeito é clara. Ele convida todas as pessoas a se achegarem a ele, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher. Garanto a vocês que sua posição diante de Deus não é determinada pela cor de sua pele. A aprovação e desaprovação de Deus depende de sua devoção a Ele e a seus mandamentos, e não da cor de sua pele. Lamento que nossos irmãos e irmãs negros em todo o mundo estejam enfrentando as dores do racismo e do preconceito. Hoje, conclamo nossos membros em todos os lugares a liderar os esforços de banir atitudes e ações de preconceito. Suplico a vocês que promovam o respeito por todos os filhos de Deus. Tem uma escritura no livro de Mormon que me faz me afirmar como membro da igreja negra, que me ajuda muito. E eu acho que é algo que assim, se as pessoas entendessem só aquela escritura, já seria um passo muito grande em acabar com esses mal entendidos com relação à raça dentro da igreja, que é segundo o NEF 2633, né? Que fala que todas as pessoas são iguais para Deus, né? Ele não repudia e não afasta ninguém que o procure, né? Branco e negro, escravo e livre, todas as pessoas são iguais para ele, né? E eu realmente sinto isso. O Pai Celestial, ele tem uma missão diferente para cada um. Eu acho que os desafios pessoais que a gente enfrenta, né, talvez, assim, você não tenha passado por esse tipo de coisa, mas talvez seja parte do plano do Pai Celestial que eu precise me afirmar, né, e me achegar mais a Ele para poder compreender que essas coisas existam. Mas eu acho que se os membros da igreja todos pararem de olhar essas coisas uns aos outros com relação às diferenças, principalmente as diferenças de raça, nós todos vamos cumprir melhor o papel de coligar Israel, né? Deus não disse vamos coligar os brancos e os negros, separa todo mundo. Ele disse que nós somos uma família. Então, nós, membros da igreja, não podemos aceitar essas coisas dentro da igreja. Voltando ao assunto, estabeleceu-se essa restrição. Nunca a igreja ela estabeleceu isso como doutrina. Embora alguns líderes da igreja tivessem pregado, expressado sua opinião a respeito do motivo pelo qual havia essa divisão, e vários membros tivessem adotado crenças da cultura geral que havia na época, a igreja nunca se posicionou oficialmente dizendo os negros não podem receber o sacerdócio por causa disso. E quando eu falo negro, gente, eu estou querendo relacionar as pessoas oriundas da África que têm pele escura. Eu não estou falando de outras pessoas negras que existem no mundo, cuja etnia é diferente, cuja localização de nascimento é diferente. Nós temos negros em outras partes do mundo. E esses, por exemplo, os da Oceania, entravam na igreja, recebiam o sacerdócio e as bênçãos do templo. Então dava para ver que era uma coisa bem específica, né? Um preconceito. E eu falo preconceito porque as pessoas elas tinham essas ideias equivocadas, membros e até líderes da igreja. E algo começou a mudar quando a igreja começou a se expandir, começou a se tornar mundial. E isso começou com líderes da igreja quando visitaram a África, alguns que visitaram o Japão, como o elder Harold B. Lee. Ele era jovem, né? E ele
Eles estavam no interior de Utah, fazenda, gente. Hoje Utah está crescendo, mas ainda é um local remoto, é o meio oeste americano. E ele foi para o Japão e ele fez alguma coisa que era desrespeitoso para o chefe da casa. Eu não sei, talvez não sentou, talvez foi apertar a mão, sabe? Alguma coisa que no Japão, daquela época, há tantos anos atrás, não batia. E ele ficou tão envergonhado e tão chateado por não conseguir se adequar àquilo, e ele fez uma promessa assim mesmo: não, eu vou então mudar, eu vou entender como que é a cultura aqui, como que eu tenho que me comportar. E isso foi uma mudança importante porque depois ele vai se tornar presidente da igreja. E outros líderes, à medida que eles viajavam pelo mundo e tinham contato com diferentes culturas, a visão deles se ampliava. E eles percebiam que existiam coisas boas, louváveis em todo lugar, e que eles precisavam fazer uma certa adaptação para transmitir a verdade imutável de Deus. Tudo que fosse bom em outra cultura, em outra língua, em outra nação, fazia, na verdade, parte do Evangelho de Jesus Cristo. Embora o modo de agir, o comportamento e certas coisas fossem diferentes, ainda assim, não era necessariamente mal, né? Os líderes da igreja perceberam que eles não tinham monopólio da cultura mais elevada. Eles tinham verdades e princípios sagrados que poderia ser aplicado a todo lugar. O presidente Kimball e outros líderes, eles visitavam constantemente a América do Sul, especialmente o Brasil, que tinha uma miscigenação muito grande. Vários negros, mas também vários pardos. Eu mesmo sou considerado pardo, sendo que um dos meus ancestrais, se você for ver na minha linha genealógica, era uma escrava. E acho que todo brasileiro, a gente gosta de brincar assim, né? Brasileiro tem pé na senzala. Todo mundo tem uma mistura no Brasil. E eu sou grato por essa mistura. Ela nos torna um povo bem especial, né? Então eu gosto de saber que tem essa diversidade dentro do meu sangue. Mas o fato é que se essa restrição continuasse, muito provavelmente eu nunca poderia ter recebido o sacerdócio de Deus ou entrado no templo. Nem minha família e nem os meus descendentes. Porque havia essa ideia errada, mais uma vez, de que havia certa maldição no sangue. E depois que eles ponderaram muito, apesar deles não acharem base nas escrituras e nas revelações, e eles estavam conscientes das promessas feitas por outros presidentes da igreja, que essa restrição iria acabar um dia. O próprio presidente Kimball, o presidente Brigham Young, o segundo presidente da igreja, que estabeleceu a restrição, disse que um dia isso seria tirado, um dia isso acabaria. Então, eles conscientes disso, eles procuraram o Senhor. O presidente Kimball, ele foi muitas vezes orar em silêncio, sozinho, procurando a vontade do Senhor. E a gente não entende isso, né? Hoje a gente pensa, era muito fácil, era só ele falar que isso acabou. Mas se vocês lerem um pouco de história, entenderem a complexa questão racial que envolvia as pessoas dos Estados Unidos naquela época, vocês vão ver que havia pressões. Vários membros da igreja, eles estavam tão acostumados com essa ideia de que os negros não podiam receber as bênçãos do evangelho, que com certeza para eles seria um choque, para vários deles. Não, muitos queriam que os irmãos recebessem, mas muitos também tinham essa dificuldade de entendimento. Sempre quando uma mudança vem, existe uma certa dificuldade. E eu quero nesse ponto fazer uma pausa e dizer o seguinte: eu não estou tentando aqui defender um ponto de vista ou dar uma explicação definitiva sobre o que aconteceu, por que aconteceu, e enfim, não quero fazer isso. Eu quero apresentar para vocês um pouco mais sobre a Declaração Oficial 2, para que vocês saibam que Deus ama todos os filhos e que se lembra de todos os povos, e que essa restrição, de certa forma, cumpriu propósitos sagrados, porque preparou pessoas para receber as grandes bênçãos do Evangelho de Jesus Cristo. E melhor do que eu para explicar essas coisas é o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus transmitir a vocês
a mensagem personalizada de que você é um filho amado de Deus e que Deus está no controle do que acontece nesse mundo e que todas as injustiças serão compensadas no seu devido e próprio tempo, então você fica satisfeito. Eu quero colocar um testemunho, uma parte de um testemunho de um jovem, um rapaz, né, que ele se debateu com isso na época da conversão dele. Ele gostou muito das mensagens, sentiu que era verdadeira, mas ficou sabendo que negros não podiam receber o sacerdócio. E nesse conflito buscou muitas informações. Achou algumas, mas ainda precisava de uma resposta divina. E olha só o que ele diz a respeito. Eu estava orando e perguntando: Pai Celestial, por que isso? Deixe-me ouvir a sua voz. Tipo, por que ele não deixava eu ouvir a voz dele? Eu continuei estudando sobre isso. Eu fiz todas as coisas, fui batizado, confirmado. Eu não sou bom o suficiente? Então, eu ouvi. E foi incrível. Eu ouvi a sua voz. Ele me disse simplesmente: ouça-me. Foi isso. Foi tão lindo, suave, foi uma coisa incrível. E eu pensei, ok, isso foi minha imaginação ou realmente aconteceu? Eu disse: Pai Celestial, é realmente você? É realmente você? E ele disse: sim, meu filho. E eu não me importo se você tem problemas com relação ao sacerdócio, à cor de pele. Eu sei que eu sou um filho de Deus. Eu sei que Ele me ama mais do que posso entender. E Ele ama mais do que alguém pode amar. Então, eu não preciso de nenhuma justificação sobre o passado, porque, de novo, eu tenho esse relacionamento pessoal. Tudo que eu quero é esse relacionamento pessoal e posso construir a partir disso. Pessoal, eu sei que Deus vive e nos ama. Sei que Ele se lembra de todos os povos e que quer abençoar todos nós. Mas deixa eu dizer para vocês que, apesar de ter a restrição de entrar no templo e de receber o sacerdócio, os negros podiam ser batizados e fazer parte da igreja. Quando a igreja começou a expandir-se no mundo inteiro, nas décadas depois da Segunda Guerra Mundial, um número crescente de negros converteu-se ao Evangelho restaurado. Na África e nas Américas, uma nova geração de pioneiros negros colocou sua confiança no Senhor e abriu caminho para que um dia participassem plenamente da igreja. Embora houvesse sinais de que incentivassem uma mudança, a discriminação racial continuava tanto dentro quanto fora da igreja. E as restrições do sacerdócio e do templo aos negros permaneciam. Sobre isso, gente, fica também evidente que é um paralelo do que aconteceu na época do Novo Testamento. Pedro e outros apóstolos que eram judeus, eles repudiavam os gentios. E o Senhor teve que enviar uma revelação para ele. Embora, olha só, o Senhor tenha dito, você tem que pregar o evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo, quando subiu aos céus, na ascensão. Ainda assim, o Senhor teve que enviar uma revelação específica através de sonho, mostrando aqueles animais e dizendo, come. Aí ele diz, não vou comer, Senhor, o que está imundo, nunca comi coisa imunda. Ele falou, come. Então, depois dessa revelação, e ele encontrando Cornélio, ele percebeu que o evangelho podia ser levado aos gentios e que todas as pessoas eram filhos amados de Deus. O Senhor, ele tem seu próprio tempo, assim aconteceu na igreja também. Como resultado da revelação que encerrou a restrição, ali está a declaração oficial 2, não está a revelação em si, mas está uma declaração da revelação que foi dada aos profetas. Os membros da igreja em todo o mundo passaram a vivenciar a integração real e o significado de ser companheiros santos, por meio de ministradores, chamados na igreja serviço e integração. Os membros de diferentes etnias tendem a ficar profundamente envolvidos na vida um dos outros. Os membros aprendem um com os outros, recebem conselhos um dos outros, têm a oportunidade de entender melhor o ponto de vista e experiências um dos outros. Os santos últimos dias ainda lutam contra problemas criados por séculos de colonização, escravidão, desconfiança
e divisão. Essas coisas ainda se perpetuam hoje. Mas o companheirismo da igreja oferece-lhes a oportunidade de se tornarem unos de coração e mente ao ministrarem uns aos outros com amor. Ao prosseguirem com humildade e fé, os membros da igreja encontram a cura e a força por meio de Jesus Cristo, o Salvador de todos nós. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem que Deus ele nos ama, que a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias é o reino estabelecido por Deus na terra, que as pessoas são falhas e que algo que os líderes fizeram ou disseram no passado talvez não estava exatamente em sintonia com a vontade de Deus. Ainda assim, Deus ele não deixou de abençoar seus filhos e ele inspira seus profetas a fazerem as mudanças necessárias para que mais e mais pessoas sejam abençoadas. Declaramos solenemente que o Senhor deu agora a conhecer sua vontade para a bênção de todos os filhos da terra, em toda a terra, que atenderem à voz de seus servos autorizados e se prepararem para receber todas as bênçãos do Evangelho. Que grande bênção foi esse dia pentecostal. Foi uma alegria enorme. Eu vou deixar para vocês alguns vídeos e alguns artigos para que vocês leiam. Muito obrigado por terem assistido hoje. Espero encontrar vocês no próximo vídeo. Até a próxima.